Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô aqui com a presidente da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, e também executiva do Grupo Carrefour Brasil, Neucina Tropardi. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. Ótimo, vamos trocar figurinhas aqui. Então, assim, pra gente começar, né? Porque, não é tão fácil, assim, começar uma carreira de direito. Você fez USP, né, ainda? Eu fiz. Foi qualquer coisa. Eu fiz. Na verdade, é uma história engraçada essa, tá? Porque sempre gostei muito de humanas. E aí, quando você gosta muito de humanas, história, geografia, essa coisa toda, você acaba naturalmente indo pro direito. Mas tinha uma outra coisa que fortaleceu essa vontade de fazer direito aonde eu fiz, que foi o seguinte: eu sou do interior, eu nasci numa cidade chamada Penápolis, tem 50 mil habitantes, perto de Araçatuba. Quando eu fiz meus 13 anos, eu tomei uma decisão. A minha decisão é: eu não quero ficar em Penápolis. E eu também não quero estudar aqui, nos arredores da cidade. E faculdade de Direito tem em qualquer lugar, né? Então eu cheguei para os meus pais e disse o seguinte, quando eu estava para terminar o terceiro colegial: se vocês me pagarem 1 ano de cursinho em São Paulo, eu vou entrar na USP. É abusada, né? Mas eu queria vir para São Paulo. Então aí eles concordaram. E isso teve um simbolismo porque até então nenhuma mulher na minha cidade tinha feito USP e Direito. Então eu fiz essa coisa, fui bem abusada, vim para cá, fiz o meu ano de cursinho, mas aí falei, bom, agora eu vou ter que passar em algum lugar. Então eu prestei Unesp, prestei Economia na Unicamp e prestei Direito na USP, que era o que eu queria fazer. E eu queria morar em São Paulo, eu queria sair do interior. Então foi um pouco essa trajetória. Felizmente eu gostei da carreira, entendeu? Foi uma boa aposta. Foi uma boa aposta, porque na verdade o principal drive foi mesmo juntar esse gosto por humanas e sair de Penápolis. Nada contra Penápolis, tá? Eu adoro a cidade, eu volto pra lá, meu pai mora lá, mas... Tem gente que tem um perfil do interior, que prefere tem esse ritmo. Tem gente que é da cidade, que gosta do caos. Eu sou desse. Eu sou caótica também. Sou desse. Então, eu queria vir pro caos, entendeu? Aí eu vim pro caos e estudei na USP, fiz Direito lá. Você chegou a prestar e ser advogado em algum momento ou não? Eu cheguei sim, eu comecei os meus 2 primeiros anos, foram em escritório de advocacia, né? Mas aí no meu segundo ano de formada, fora o período de estágio, eu migrei para a Unilever. E aí, quando eu migrei para o mundo corporativo, para a Unilever, eu também migrei para uma área jurídica meio nova, que era... Eu fui a advogada que trabalhava com os marqueteiros. Então, eu comecei a minha carreira no mundo corporativo, sabe? Trabalhando com eles, aprovando roteiro de filme, rótulo de produto, campanha. Não, e a Unilever é uma faculdade. Total. Todo mundo que passa P&G e Unilever fala, cara, é o lugar que você aprende mais do que qualquer universidade. Exatamente. Então, você aprende ali a questões de liderança. E eu trabalhando com direito junto com os marqueteiros, estabelecendo com eles uma comunicação fluida, desenvolvendo também meu estilo de liderança, que é um advogado parceiro de negócios. Então, foi um aprendizado interessantíssimo, assim, porque eu carrego até hoje comigo. E você chegou a fazer alguma especialidade de marketing depois? Para cuidar do direito do marketing, não? Não, o que eu fiz foi o seguinte, chegou num determinado momento da minha carreira, eu ainda estava na Unilever, que eu fui fazer um MBA na Dom Cabral. E aí você faz um MBA em administração, daí você tem aulas de finanças, aulas de supply chain, marketing, liderança. Então, ali, ampliei um pouco o meu leque ali, sabe? Que legal. Foi bem legal mesmo, foi uma experiência ótima. E na aba? Que momento você entrou na aba ali? Foi nesse momento Unilever? Foi nesse momento Unilever. Não só a aba, comecei a participar da aba quando estava na Unilever trabalhando, né, no começo da minha carreira. Eu participava da aba no comitê jurídico da aba. Então, eu fazia parte do comitê jurídico da aba, depois eu presidi o comitê jurídico da aba durante um tempo. Aí eu fui para a diretoria da aba, sempre trabalhando nessas discussões de publicidade, regulação, autorregulamentação, projetos de leis que visavam e ainda visam coibir ou proibir publicidade. Então, eu sempre estive envolvida nessa discussão.
E por conta dessa atuação, não só na Unilever como na ABA, eu acabei também me conectando muito com o Conar, né? Hoje eu faço parte lá do Conselho Superior do Conar, mas eu comecei indo ao Conar defender as campanhas da Unilever. Né? A Unilever e a Procter estavam nessa época lá. Era challenge pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, o Ariel sendo lançado aqui, Omo, Comfort, Downy, toda uma discussão. Exatamente. E eu ia lá pro Conar, eu ia defender as campanhas da Unilever ou eu ia atacar as campanhas da Procter, né? Então tinha de tudo, né? Então eu sempre trabalhei muito com essas questões, né? A minha vida inteira. Aí depois você foi pra Heineken também, né? Você pulou de consumo para consumo. Eu fui pra... Mas antes de ir pra Heineken, eu tive uma passagem aí de quase 3 anos na Diageo. Na Diageo. Então. Que são os whiskers, vodka, gin. E Jack não, é o Johnny Walker. Johnny Walker. É. Então eu fiquei lá, foi a minha primeira posição como head de jurídico, né? Uhum. Tomando conta de todas as áreas do jurídico. E também a primeira posição que eu ocupei como assuntos corporativos. Então, na Diageo, eu cuidava do jurídico e eu cuidava da área de assuntos corporativos, que tinha toda a parte de relações governamentais, sustentabilidade. Então, foi bem legal, porque foi um outro momento de crescimento, de você abrir os seus horizontes, né? E passar a trabalhar não só com direito, mas também com essas outras áreas que compunham a área. Uma das coisas que eu falo do mundo corporativo, para você prosperar, é você ser político. E político hoje, quando a gente fala de político, tá meio manchada a palavra político, né? Mas o ser político é você ser polido, ajudar o outro, servir o outro, entender os lados, ter essas discussões, relações governamentais dentro de uma empresa. Se você não sabe o lado político, se você já não navega politicamente dentro da corporação, você não consegue navegar em nenhum outro lugar. Como foi isso para você se preparar politicamente nesse mundo corporativo? O direito ajuda um pouco nisso também, mas como foi para vocês? Direito ajuda, mas pode não ajudar. Eu acho que depende muito. Acho que o que mais me ajudou, para ser bem honesta com você, foi essa vivência no mundo corporativo. Porque o advogado tradicional, ele é um cara que ele é talhado, né, para a briga, para o confronto, para o embate. Ou ele tá sempre defendendo o cliente dele, ou é num processo, ou é numa negociação. Faz um pouco parte da profissão. Mas como eu construí a minha carreira no mundo corporativo, aí você tem que, para você ser bem-sucedido e continuar e estar feliz, bem-sucedido eu quero dizer feliz, tá? Sim. Em paz consigo mesmo. Não é só o dinheiro, né? Não. Essa é a grande confusão. Exatamente. Não é isso. Não é sobre promoção, é sobre você estar confortável, feliz, trabalhando bem. O resto é consequência. Você aprende que você precisa navegar bem entre as áreas, que você precisa chegar a consensos. Quando eu comecei a lidar com relações governamentais, que é a representação da empresa perante a sociedade civil, né? É conversar um pouco, defender os interesses da empresa. Que interesses que eu vou defender? Aqueles em que eu alinhei internamente. Eu preciso fazer esse alinhamento, sabe? Eu preciso conversar. O que é importante para o negócio? E aí, todas as áreas, né? Todas as áreas. Então, e também faz parte um pouco da minha natureza. Esses dias eu estava conversando com o meu gestor, meu chefe no meu trabalho atual, que é no Carrefour. E eu falei para ele, o meu estilo não é agressivo, eu não sou uma pessoa agressiva, eu vou construindo pontes. Então, eu sempre procurei na minha vida construir pontes, eu nunca trabalhei para destruir pontes. E aí eu sempre digo para os advogados que trabalham comigo que dentro da empresa nós temos que construir pontes. Porque só construindo pontes é que nós vamos conseguir ser um parceiro de negócios, vamos conseguir levar o nosso aconselhamento jurídico da melhor forma possível. A gente está numa empresa para agregar e, ao mesmo tempo, nós temos um papel estratégico importante. Porque quem navega hoje tranquilamente, né, nos mares do mundo atual, se não tiver na sua atuação um bom aconselhamento jurídico, sabe? Se não olhar para esse aspecto. Não dá para você se lançar no mar sem olhar essa rede de proteção antes. É desastroso, né? A gente vê vários casos desastrosos de lá na frente, vou disruptar um mercado, fazer algo incrível, Uber, né? Aí depois, a gente faz primeiro e depois corre atrás do prejuízo e vê o que acontece. E aí vem lei pra cima, protestos e tudo mais.
tem outros caminhos, sem destruir pontes, para você inovar e chegar em algum lugar. É isso aí. E o mundo que a gente vive hoje, os novos negócios, eles vão surgir. E aí depois, eles surgem, eles se provam viáveis, faz parte, mas depois a gente tem que começar a olhar para o que eu vou fazer para construir essas pontes, para garantir que esses novos negócios sejam sustentáveis no longo prazo, que eles venham para ficar, para gerar riqueza e para permanecer. E aí precisa de regulação em algumas situações, precisa, né? A sociedade precisa se adaptar. E aí é essa questão da governança, do aconselhamento jurídico, da parceria, que é importante. Tem umas discussões aqui que a gente tem sobre ESG, né? Quando você falou de governança, nunca é bonito falar de governança. É uma coisa que sai em revista, em jornais, vamos falar de governança, olha que legal, que bonito, vai ficar um filme maravilhoso sobre governança. Quando você fala de meio ambiente social, visivelmente você consegue fazer imagens bonitas, né? Quando a gente fala de ESG, eu falo que começa pela governança. Se não tem governança, você não consegue mexer com o impacto social e nem no meio ambiente. Qual que é a participação de você nesses projetos de ESG, nessas empresas? Como que começa esses assuntos? Mas começa do jeito que você falou, de forma bastante apropriada. Tudo começa com governança. Eu preciso ter uma governança interna para eu definir o que eu vou fazer em termos de impacto social, impacto no meio ambiente, o que é importante para a empresa, para o negócio, nesses ambientes, né, nessas searas. Então começa com uma boa governança para você definir aonde que você vai atuar, como você vai atuar, que tipo ou que nível de recurso você vai investir. Tudo isso vem com a governança. Mas tem um outro ponto que é muito importante, que é o seguinte. Hoje a gente fala muito de ESG, a gente fala muito de diversidade e inclusão, de uma série de coisas. Todas absolutamente necessárias, mas tudo isso começa com você criando dentro do seu negócio, da sua empresa, um ambiente saudável. E a criação desse ambiente saudável passa por você ter governança, por você ter uma área de integridade bem estruturada, para que o seu colaborador se sinta confortável de fazer uma denúncia quando ele entender que ele ou foi vítima ou presenciou algo que não está de acordo com a missão da empresa, com os valores da companhia, com os valores dele. Então, para que tudo isso floresça da porta para fora, para que eu tenha uma boa estratégia de ESG, para que eu fale de meio ambiente, de impacto social, eu primeiro preciso criar um ambiente propício interno. E essa criação desse ambiente pede uma governança bem estruturada, pede uma área de integridade. As pessoas falam compliance aqui no Brasil. Eu gosto de usar o termo integridade porque todo mundo entende quando a gente fala de integridade. Compliance é uma palavra do idioma inglês, né? Que quando você traduz para o português significa conformidade. Também não comunica de forma direta o que a gente quer dizer. Totalmente. Então, uma área de integridade bem estruturada para que a pessoa possa se sentir à vontade ali para fazer a denúncia que ela entender que ela precisa fazer. Falando de aba, né? Como que a aba estrutura e participa com os anunciantes ali no dia a dia? Qual que é o dever dela e a missão dela com os anunciantes? A missão da aba hoje é mobilizar o marketing para transformar os negócios e a sociedade. O que a gente entende, né? A aba é uma associação que ela tem aí mais ou menos mais de 1.000 marcas associadas, mais de 100 empresas que são associadas da aba. Então, vários segmentos da sociedade estão ali dentro da aba. O que a aba primordialmente luta pela atividade publicitária, né? Então, ela sempre lutou pela liberdade de expressão comercial e hoje ela trabalha muito nessas discussões que a gente está vendo por aí, que estão discussões essas que estão, de certa forma, disruptando o mercado publicitário. Eu estou falando de LGPD, eu estou falando de mídias sociais, eu estou falando de inteligência artificial agora, né? Cara, essa de inteligência artificial, eu imagino que deve ter várias discussões calorosas, porque a gente está vivendo isso no momento, a história sendo feita na nossa frente. E quando a gente vai pensando em mercados que estão sendo construídos, né? Não é falar disruptidos, né? Desconstruídos. Reconstruídos, vai. Reconstruídos. Por que acontece? Antes, a gente tinha sempre um intermediário, né? A gente tinha uma agência ali negociando mídia, sendo criativo. Hoje, os times de marketing começaram a ter as in-house. Aí falaram, preciso internalizar isso. Porque às vezes o cara que tá fora não entende meu negócio direito. Eu posso criar agora. Eu tenho uma inteligência artificial, eu faço o roteiro, faz a imagem, faz a animação, eu taco isso nas redes sociais, eu mesmo posso controlar esse dinheiro de mídia, eu não preciso mais do intermediário. Como que estão esses assuntos de não precisar mais do intermediário, contratos,
Que é um assunto hoje que você fala, o que a gente está vivendo aqui? O que a gente faz? O que a gente procura fazer na aba é antecipar essas discussões para dentro da associação, para que a gente possa ajudar o CMO, né, o profissional de marketing que está ali no dia a dia lidando com essas situações, né? Nós estamos vivendo um momento interessante agora, porque quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, a gente tem muitas questões éticas sobre a mesa, né? Mas o que a gente incentiva os nossos associados é que, voltando para a tal da governança, é importante você ter uma governança bem estruturada interna. Porque quando você vai trabalhar com inteligência artificial, tem algumas questões éticas que se colocam. Informação do consumidor, LGPD, direitos autorais, respeito aos direitos autorais previamente, né, constituídos. Você acha que é um grande embate, porque ninguém tem uma solução ainda, né? Exatamente. Mas o que eu acredito é que a gente vai ter que construir uma nova base ética daqui para frente, e aí depois o direito virá para ajudar nessa regulação futura. Mas começa, o que a gente tem hoje de elementos, eu digo, começa com uma boa governança interna. Porque o profissional hoje de marketing, ele vai ter que trabalhar com o seu advogado de estimação, porque essas questões, elas permeiam essa criação e elas precisam ser endereçadas. É que normalmente o marqueteiro só vai falar com o advogado quando dá ruim, né? Me defende que deu ruim aqui. E ao contrário, né? Antes de fazer, pergunta. Eu acho que a gente hoje tem que mudar um pouco essa lógica de vamos fazer junto. Porque nós estamos num momento agora que tudo está surgindo. Muito rápido. E muito rápido. Então, a atividade publicitária, ela vai mudando dia após dia. Olha, se a gente parar para pensar aqui, né? De coisas que foram feitas em 23, 24, que estão sendo feitas em 25, em termos de mídias sociais, de inteligência artificial, você tem mudanças grandes nesse curto período de tempo. Então, como está tudo mudando junto ao mesmo tempo aqui e agora, rápido, né? A gente tem que trabalhar junto. Tem que ter o quê? Uma lógica de cooperação. Então, a aba traz esses insights para dentro e a gente também publica vários guias para ajudar os nossos associados. Então, por exemplo, a gente lançou um guia para o uso da inteligência artificial no marketing, né? Isso a gente lançou em 22, né? A gente criou em 22... Ainda está em vigor algumas coisas, vocês têm que fazer update diário, A gente faz update. A gente, em 22, criou um GT de inteligência artificial dentro da aba, que é um grupo de trabalho em que os profissionais se reúnem para discutir questões do dia a dia. A gente lançou aí recentemente alguns materiais de apoio à inteligência artificial. A gente lançou 2 guias, né, de boas práticas. Então, o guia, a aba sobre impactos da inteligência artificial generativa na publicidade, porque isso vai pegar, né? A gente lançou um infográfico com do's e don'ts, né? E um one page que os 10 princípios de inteligência artificial no marketing. Esses materiais estão todos disponíveis no site da aba para quem quiser olhar e os outros guias todos que tem lá. Então, o que a gente tenta fazer? Antecipar essas discussões que estão acontecendo no mundo inteiro e trazer para a aba. E a aba é parte da WFA. A WFA é a aba global. E essas discussões acontecem lá fora. Então, a gente faz parte do comitê executivo. A aba tem uma CEO, que é a Sandra Martinelli, que é a executiva que toma conta da associação, que é membro do comitê executivo da WFA. Então, ele se reúne anualmente, presencialmente, mas de forma online mais vezes. Então, ela é a ponte que traz para cá tudo que está sendo discutido lá fora, traz para cá, para que a aba esteja up to date ao que está acontecendo lá fora em termos de regulamentação, em termos de discussões, tudo para ajudar o nosso associado no seu dia a dia. A IA generativa, ela trouxe tantas possibilidades ao mesmo tempo. Eu penso muito do lado jurídico, quão rápido as coisas vão acontecer do âmbito governamental de regulações. E aí que eu tive uma gravação de podcast aqui que foi super legal, não foi pro ar ainda, e depois eu te passo, com o Nelson Leone, que ele está criando uma LLM brasileira para tal da soberania dos dados, para a gente não passar e terceirizar isso para outros. Eu imagino já que as empresas vão ter que fazer as próprias LLMs delas. Então, tipo, Unilever, eu preciso ter uma inteligência artificial que seja minha, proprietária, com os meus dados, do meu jeito, que eu tenha essa governança minha, para não terceirizar isso. Porque o risco é muito grande de eu terceirizar isso, não sabe como está sendo treinado. Se
a P&G lá do outro lado colocou um input de down, eu coloquei outro de comfort e os dois saem iguais, o que a gente vai fazer lá na frente com o Conar que fala, pô, mas isso daqui foi criado por IA, mas tá com cara de down. E essas discussões a gente tá vendo agora acontecendo, né? Então, eu acredito, assim, que daqui pra frente a gente vai usar cada vez mais. No dia a dia jurídico, como você vê as aplicações, assim, de IA generativa, principalmente, em construção desses laudos, desses guias, ou até de contratos, o quanto está sendo usado e o quanto isso pode ferir ou não direitos. Acho que a gente não tem ainda, quando eu digo a gente, eu digo todos nós, né? Vivendo nesse planeta, nesse momento agora, a gente não tem ideia ainda dos impactos da inteligência artificial, os impactos que ela vai produzir. Agora, de uma coisa, eu acho que a gente pode começar a ter certeza, tá? Que é o seguinte, nada vai substituir o toque humano. Quando eu falo de atividade publicitária, quando eu falo de campanhas, quando eu falo de engajamento de consumidor, de construção de reputação de marca, eu posso usar, isso é o que a gente acredita, a inteligência artificial para ajudar no meu trabalho, para eu produzir coisas mais rápidas, que no passado demorava mais tempo, mas nada substituirá o olhar humano, o toque humano. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que, como você mesmo disse, está tudo mudando muito rápido, né? Então, o que vier de regulamentação, ou de autorregulamentação, ou de regulamentação no futuro, na minha opinião, agora, como advogado, eu digo, vai ter que ser alguma regulamentação genérica, com princípios, porque se essa regulamentação quiser entrar no detalhe, ela vai ficar desatualizada antes de ser aprovada. Porque tudo está mudando muito rápido, né? E eu tenho uma outra coisa que é interessante, de observação, que é o seguinte, nunca o mundo pediu tanto dos profissionais uma preocupação com ética. Não é mais, nesse momento agora em que tudo acontece muito rápido, não tem uma lei que acompanha isso. Então não é sobre lei, sobre punição, é sobre o que é ético e o que não é ético. A gente vai ter que enfrentar isso aí. Quarto, fica tudo muito mais complexo num momento em que as fronteiras entre atividades, entre empresas, entre sei lá o que, elas estão desaparecendo. Não tem mais fronteiras, né? Não tem, como que você falou aí agora, o dado vai para aqui, o dado vai para lá, o dado sumiu, onde está o dado, de quem é o dado. Então assim, as coisas estão absolutamente, as fronteiras estão absolutamente se desfazendo. Então, é um momento muito interessante, mas eu não quero com isso soar fatalista ou nada disso, eu acho que é o que está aí, vem para nos ajudar. Quando eu pego a inteligência artificial na área da saúde, nossa, tem tanta coisa legal. Tem muita coisa legal acontecendo, né? Na parte de diagnósticos, isso vai ter muito desenvolvimento, então é uma coisa extremamente positiva. Quando a gente olha para a atividade publicitária, eu digo isso, vai ajudar muita coisa, mas não vai substituir o olhar humano. O toque humano, esse não dá para substituir, esse é nosso. Então a IA vem para nos ajudar, para facilitar a nossa vida, fazer coisas que antes eram mais complexas de uma forma mais fácil. Barata e ágil. Barata, ágil, as profissões vão ter que talvez se reinventar um pouco, mas nada vai substituir o olhar humano, o toque humano. Eu gosto de falar de liderança aqui e fazer um raio-x de como é a sua liderança, onde você aprende e a sua trajetória como líder. Como você estuda hoje? O que você estuda? Acho que esse é um ponto que eu acredito que não tem como você não estudar mais, né? O lifelong learning é mandatório para qualquer profissional hoje. Mas onde seu raio-x assim, de estudos? Hoje eu procuro estudar coisas diferentes, né? Eu sou uma pessoa curiosa, então eu vou procurando temas novos que me interessam, me aprofundo um pouco. Eu acho que para esse mundo que nós estamos vivendo, né, uma característica importante é que não dá para você ficar muito fechado dentro de uma determinada área. Você vai precisar abrir o seu leque de conhecimentos, né? Abrir o seu leque. Então, eu também estudo muito sobre liderança, né, sobre o papel do líder. Então, eu tenho hoje um leque grande aí de conhecimentos que eu busco aqui, busco ali, livro de liderança, alguma coisa jurídica de inteligência artificial, questões de marketing que chegam
que eu vejo lá na aba que eu acho interessante, então eu vou buscando e vou tentando me aprofundar em algumas questões aí. Mas aberto, tá? Aberto. Aquele radarzão, né, cara? Aquele radarzão. Eu acho que essa é uma lição pra todo mundo, né? Eu acho que não tem como você ser... Nos dias de hoje, você ser especialista de uma coisa única. Você tem que ser especialista de várias coisas. Exatamente. Não é só a sua área. Você tem que ser especialista em quase tudo hoje. E hoje tá fácil de você ter acesso a tudo isso. E até canalizar é a dificuldade hoje, não é ter acesso. A tal da infodemia, né? Que é a pandemia de informação. Você fica ansioso, tem o fear of missing out, o FOMO, né? É tanta coisa acontecendo, eu preciso saber de tanta coisa. Como que eu canalizo isso? Aí você vai ter com esse radar, você vai entendendo. Eu quero ser um bom líder. Quem que é bom líder que eu possa me espelhar? Na área jurídica, o que eu posso aprender aqui? Um pouco mais de marketing. Eu não estou entendendo essa área. Falo com alguém de marketing. Para mim, o podcast de estar aqui na frente com pessoas incríveis assim é o meu grande aprendizado. Eu falo que o meu MBA é o podcast. Eu aprendo muito com a ideia que a gente troca aqui com a pessoa. O que na sua carreira, assim, Neucina, que você falou, cara, esse foi um grande tipping point, assim, que eu aprendi muito. Né? Foi um case, ou um erro, alguma coisa no mercado, assim, que mudou, que você falou, nossa, eu aprendi muito com isso. Eu acho que eu aprendi muito quando eu comecei a expandir a minha área de atuação. Quando eu comecei a trabalhar com outras matérias que não a jurídica. Aí eu tive que me reinventar, né? Quando eu comecei a trabalhar com gestão de crises, com comunicação institucional, com ESG, com sustentabilidade, né? Que a gente falava mais sustentabilidade, a gente trocou um pouco para a sigla de ESG. Então, quando eu comecei a me deparar com esses temas, isso foi um tipping point para mim na minha carreira, porque aí eu pensei assim, nossa, que mundo grande. Que mundo grande. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Porque foi quando eu fui fazer o MBA na Dom Cabral. Porque eu falei, bom, tá bom, é isso mesmo, gente. Minha vida daqui pra frente, eu não vou ficar redigindo contrato, eu não vou ficar fazendo petição, eu vou ter que... porque se eu quiser fazer isso e tá tudo bem, então o correto, o caminho mais indicado seria sair do mundo corporativo e vai trabalhar no escritório de advocacia, né? Mas não é isso que eu quero. Então, eu quero continuar no mundo corporativo e continuar crescendo, né? Então eu preciso aprender coisas diferentes. Aí eu fui fazer o MBA na Dom Cabral, fui me abrir para esses outros conhecimentos, para essas outras áreas que não fazem parte da formação jurídica, né? Então são coisas que você tem que aprender ali. Eu tive que aprender não fazendo, mas fui fazer um MBA que me ajudou bastante. E a partir dali eu fui assumindo mais responsabilidade. A gente vai aprende com as pessoas, que é o que você falou aqui agora. Eu aprendo com as pessoas que trabalham comigo direto, eu falo para eles, gente, eu aprendo com cada um de vocês, né? Com todos vocês, não importa qual é a sua posição aqui na equipe, eu vou aprender com cada um de vocês. Eu aprendo demais hoje com... eu tenho uma diretora que cuida de ESG dentro do Carrefour, eu aprendo demais com ela. Eu tenho um outro que cuida da área de comunicação e marketing institucional, eu aprendo demais com ele. E a vida é assim, a gente vai aprendendo com as pessoas, né? Mas a gente precisa ter humildade, né? Para entender que eu não sei tudo e que eu vou aprender com as pessoas de modo geral. Não é todo mundo que tem essa predisposição, né? Geralmente algumas pessoas pensam que quando elas chegam numa determinada cadeira que elas sabem tudo. Lê do engano, a gente não sabe tudo. Cara, marcou essa, gente. Pega esse corte aqui, ó. Você não sabe de tudo. E é bom você não saber de tudo. Você não precisava existir, cara. Exatamente. E a vida ia ficar sem graça, né? Exatamente. Se eu já sei de tudo, o que mais que eu vou fazer aqui mesmo? Não, eu tô aqui pra aprender. Aprendo com a minha filha. Eu tenho uma filha de 19 anos. Eu aprendo com ela. Não é que demais. É isso, cara. É esse radarzinho direto. E falando de grupo Carrefour, né? Você chegou recentemente lá. Como foi esse onboarding, os problemas que você tá enfrentando lá e pra onde vocês estão mirando? Minha chegada foi ótima. Foi um onboard fantástico. Fui super bem recebida, não só pelos meus pares, mas pela minha equipe, pelas demais pessoas da companhia. É uma companhia que tem um ambiente de trabalho muito tranquilo. Foi muito bom, tem sido muito bom, né? Eu acho que o varejo, ele tá né, enfrentando seus desafios, como outros negócios, né, aqui no mercado hoje em dia. É uma atividade intensiva, emprega muita mão de obra no país. O Carrefour ganhou um prêmio há um mês, mais ou menos, como a empresa que mais contrata pessoas oriundas do CadÚnico.
Então a gente tem muita coisa legal para fazer, sabe? Tem muita coisa, muito projeto legal, então eu tô muito feliz. Se fosse para você falar agora um pouquinho da gente, do Conar, o que você via de erros da publicidade de 10 anos atrás para os dias de hoje? Eu acho que eu não via erros. O que eu vejo? Eu vejo que a publicidade, ela vem se transformando, né? E o Conar é um tribunal ético, né? Lembra que eu te falei que a ética teve e continuará tendo muita importância? Então, o que eu vejo é que os dilemas éticos publicitários, eles mudaram ao longo dos últimos 10 anos, né? Então, 10 anos atrás, você ainda tinha muito anúncio tradicional, nas mídias que a gente conhecia muito bem. E aí, nesses 10 anos, eu tive um aprofundamento aí das mídias sociais, né? Da utilização. Hoje está tudo no celular, hoje a forma de se comunicar com o consumidor é diferente, é muito mais segmentada, hoje com os dados você identifica exatamente aquele grupo de consumidores, o que é importante para ele, você faz uma comunicação super direcionada. Então, os dilemas éticos mudaram, né? Alguns mudaram, outros permanecem, né? Por exemplo, há 10 anos se falava de publicidade infantil, hoje também se fala de publicidade infantil. A gente não, na ABA, nós somos contrários à proibição da publicidade infantil. Nós acreditamos que a publicidade, de um modo geral, e eu realmente acredito nisso, ela tem um papel de educação. Então é sobre regulação, é sobre colocar regras, é sobre colocar limites, e é sobre exercer um papel de educação até para esse mundo novo, né? E quando vem coisas novas, ondas novas, né? A gente estava falando aqui nos bastidores dos influenciadores, que são as ondas novas, né? Que daí é o direct to consumer. Eu não preciso mais da TV, nem nada. Tem esse cara que é um criador de conteúdo, eu uso a audiência dele para começar a trabalhar minha marca. Como que você vê as marcas se preparando para esses momentos? Né? Tipo, cara, eu tenho que fazer. E como que eu faço? Eu acho que é pegar esse caminho dos bastidores. As marcas estão absolutamente cientes dessa transformação. A gente tem muita discussão sobre isso dentro da ABA. A ABA, como parte do Conar, ajudou na criação do guia de influenciadores digitais, que é um guia novo lá, um anexo novo lá que o Conar tem. Eu acho que as marcas, elas também já começaram a entender que precisa ter uma boa governança, que quando eu vou usar um influenciador, eu preciso deixar essa informação que aquilo é uma publicidade para o consumidor, né? Então, são várias questões, né? Que uma boa governança, na hora que você estiver discutindo essa campanha, essa ativação com esse influenciador, na hora que você estiver ali combinando o jogo, será importante de ser observado no produto final, né? O Conar tem muitos, hoje avalia muito, faz um tempo já que eu não estou no dia a dia do Conar, mas conversando com quem está lá, o Conar hoje ele avalia muitos casos, né, que chegam lá de influenciadores, porque não está claro que aquilo é uma publicidade, ou porque às vezes é uma comunicação. Porque, veja, nós temos no Brasil o Código de Defesa do Consumidor, que ele fala que a publicidade tem que ser clara, precisa e ostensiva e conter informações verídicas. O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária fala a mesma coisa, que o anúncio tem que ser honesto e que tem que conter informações verídicas. O influenciador, hoje, ele é só uma forma diferente de fazer o quê? Publicidade. Então, ele precisa observar essas regrinhas básicas, né? Então, a informação que ele vai passar tem que ser uma informação verdadeira, né? Clara, não pode deixar o consumidor em dúvida e por aí vai. E esse é um grande embate, né? De ser honesto, transparente no criativo e é a hora que você vai pro lúdico. Na criação, né? Tipo, eu quero fazer uma coisa super legal, lúdica, ao mesmo tempo a minha mensagem tem que estar clara de que meu produto não te dá asas de verdade. Veja bem. E aí você vê processos, né? Não sei se você já viu esse processo da própria Red Bull. O cara processou a Red Bull, falou, eu tomei Red Bull e não me deu asas. Né? Quando vem uns casos desse, que eu acho um absurdo do cara não entender isso, mas quando a gente fala de clareza, né, dessa comunicação, o que a gente consegue deixar mais claro na parte da criação, assim, né? Tipo, gente, ó, isso daqui não... Letrinhas miúdas não vão resolver esse problema. O que a gente... Só pra gente entender o que dá pra fazer nesse momento. Né? Eu acho que são duas coisas separadas, né? Eu acho que tem mensagens meramente lúdicas, que elas vão ser exageradas, que elas vão ser, né? E aí a discussão que às vezes acontece é uma questão de
valores, né? Então, porque às vezes os valores de uma determinada parcela da população se sente ofendido com aquela mensagem lúdica, né? Isso pode acontecer. Outra coisa quando eu falo dessa clareza, essa objetividade, dessa precisão, é quando eu estou falando de um aspecto mais técnico, mais de performance daquele produto, daquele serviço. Então, eu acho que quando a gente vai entrar numa mensagem um pouco mais técnica ou sobre performance, entrega mais, entrega menos, lava mais, lava menos, enfim, o que quer que seja, é aí que a coisa começa a ficar um pouco mais delicada e que precisa se debruçar e muitas cabeças pensando vão achar uma solução, como sempre acharam. A gente tem várias campanhas nesse sentido. Na parte dos valores, eu acho que é muito uma decisão de cada marca, né? De querer provocar uma discussão, porque a publicidade como ela atinge todo mundo, e hoje ela atinge todo mundo mesmo, né? Ela tem o seu papel, a sua função social, sabe? De provocar discussões, de trazer, de mexer com algumas questões. A única coisa que a gente na aba, e eu particularmente não coaduno, não concordo, é de você incitar mensagens preconceituosas, né, agressivas. Isso está fora. Mas quando a gente fala de diversidade, de inclusão, de vários temas, a publicidade está aí para ajudar nessa discussão, para mexer, sabe? Para trazer novos conceitos, trazer novas ideias, e isso é atividade, faz parte da vida. Eu acho que a publicidade, ela tá envolvida na nossa cultura. E a gente tem que entender muito bem isso, né? Então, se você consegue se apropriar da cultura ou fazer cultura com a publicidade, esse é o caminho, assim. E não, tipo, meu produto é melhor do que o outro, e debater esses comparativos de marca, assim, eu acho que não é o caminho. Exato. E sabe o que acontece? Quando a gente fala de valores, né? Os valores vão mudando, né? Ao longo do tempo. Tem coisas que há 100 anos não eram aceitas, por exemplo, divórcio, separação. Hoje são conceitos que estão absolutamente incorporados na nossa sociedade, faz parte, né? Normal, né? É normal, porque as coisas evoluem, né? E eu acho que a publicidade teve e pode continuar tendo um papel positivo nessa evolução. Falando de mídia agora, né? Porque não tem como falar de anunciante e falar de mídia. Como que são as relações? Como que a aba fala com os veículos também? Como é a aproximação? A aba é uma entidade aberta a conversar com todos os elos da cadeia. Então a gente tem, por exemplo, eu falei para você de publicidade infantil, a gente lançou um guia juntamente com a Abral, que é com publicidade não se brinca, né? Então, para falar um pouco sobre publicidade infantil, dessa importância, né? Com publicidade responsável não se brinca, 31 entidades assinaram esse guia com a gente, esse manifesto. Então, a gente é uma associação que conversa, ou pelo menos tenta conversar com todos os elos. Os veículos, os elos digitais, as agências, porque todo mundo está no mesmo mercado e uma coisa não existe sem a outra, não é isso? Então, o anunciante quer anunciar, precisa dos veículos, precisa das mídias sociais, precisa, né, de contar aí com uma agência. Então, todo mundo faz parte. Então, a gente gosta do diálogo e a gente procura o diálogo. E assim, pra gente chegar na reta final aqui do podcast, que dica você daria para aquela pessoa que tá na escalada da vida ali, querendo entrar no direito, pensando no mundo corporativo, para ela se acalmar e falar, ó, vai dar certo. O que eu diria é exatamente, fica calmo que vai dar tudo certo no final das contas, mas eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, tem a curiosidade, né? Curiosidade pelo mundo, curiosidade pelas coisas, tem a resiliência, a gente precisa de muita resiliência, né? E tenha muita, flexibilidade, não para abrir mão de valores, eu não estou falando isso, mas flexibilidade para entender o outro, para entender o outro lado, né? E lembre-se sempre que toda história tem mais de um lado. Tem um lado de uma parte, tem um lado de outra parte, tem a verdade que às vezes nunca aparece, tem o lado do espectador. Então, a gente tem que ter a mente aberta. Acho que o que eu quero dizer no final, se você falar, resume numa frase só, tem a mente aberta. Nilcina, muito obrigado pela sua presença aqui, abrir sua agenda pra gente.
Eu que agradeço. Eu Bom tô demais. muito feliz. Obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com você. E obrigada mesmo. Gente, obrigado por esse episódio. Você que gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima.